Já reparou que tem carro por aí que todo mundo torce o nariz sem ao menos nem conhecer? São carros ignorados que podem até sofrer no mercado, mas que na prática são verdadeiras joias escondidas. E uma coisa é certa, por mais que sejam carros esquecidos, eu tenho certeza que algum modelo desta lista com certeza seria o melhor negócio da sua vida. Então se prepare, porque o vídeo de hoje com certeza vai mudar a sua concepção sobre esses carros injustiçados. O Ford EcoSport Storm é a versão topo de linha do SUV compacto da Ford, projetada para atender os consumidores que buscam um estilo diferenciado, capacidade off-road e um conjunto de equipamentos robustos. A EcoSport Storm apresenta elementos visuais exclusivos que reforçam seu apelo aventureiro. O espaço interno é confortável para 4 adultos, ou 4 adultos e uma criança. O porta-malas oferece 356 litros de capacidade, que podem ser ampliados ao rebater os bancos traseiros. Sob o capô, o Ford EcoSport Storm é equipado com motor 2.0 Duratec, capaz de entregar até 176 cavalos de potência. Este motor é acoplado com uma transmissão automática de 6 marchas, e fique tranquilo porque aqui não temos o câmbio Power Shift. O sistema de tração integral é um dos grandes diferenciais, garantindo excelente aderência em terrenos difíceis como lama, areia e até mesmo estradas irregulares. Seu consumo médio é de 6 km por litro no álcool ou 8,5 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 8 km por litro e a gasolina 11,5 km por litro. E para iniciar a nossa lista já chutando o pau da barraca, vamos iniciar com Ford EcoSport na sua versão Storm. Aqui tem duas coisas que pega demais, uma que a Ford saiu do Brasil e outra que tem gente que acha que esse carro não presta por conta de outras versões da EcoSport. Vem comigo, esse aqui em específico, a sua versão Storm da EcoSport, você encontra ela aí por volta do ano de 2020 na casa de 75 a 90 mil reais, meu amigo. Facilmente. Vem comigo e dá uma olhada nesse exemplar aqui que eu vou te mostrar e também vou te contar o porquê que esse carro é tão bom e o porquê que ele é injustiçado. Esse aqui em específico está em Curitiba, saindo por R$ 79.888. Que isso, que precinho peculiar. Enfim, galera, esse carro aqui com certeza eu compraria sem medo de ser feliz. Porque quando você fala de EcoSport, você lembra daquela versão que vinha equipada com câmbio Power Shift, um motorzinho que não é tão interessante, que é um motor um pouco mais frágil para alguns usuários, mas o que pega mesmo era em relação ao câmbio. Mas meu amigo, se você levar em consideração esse carro aqui, esse câmbio aqui, não é Power Shift, meu amigo. Aqui estamos falando de um câmbio automático de 6 marchas, mais conhecido como 6F35. E poucas pessoas conhecem esse câmbio, porque fala que Ford só faz câmbio Power Shift. Mas não, meu amigo, não, vai com calma porque você pode estar perdendo uma baita de uma oportunidade de levar um carro extremamente novo. Aqui estamos falando de um carro 2020, meu amigo, um carro robusto, valente, que querendo ou não é bonito, tem uma pegada um pouco mais aventureira, se assim podemos dizer, do que as convencionais, né? Muito bacana mesmo. E outra coisa, o que manda no carro? Motor e câmbio. E sabe o motor desse carro aqui, meu amigo? É um motor extremamente competente, já equipado com corrente de comando. Nem correia dentada você vai precisar trocar nesse carro, meu amigo. E tem gente que vira pra mim e fala: ai, Ford EcoSport não presta. Meu amigo, realmente, se você comprar qualquer um, pode ser que você tenha dor de cabeça. Só que se você for na versão correta, você compra um carro aí que dura anos e anos e anos e anos, é capaz de você ir embora primeiro do que o carro, meu amigo. Então assim, saiba que se você souber comprar, você faça uma compra de excelente qualidade, entre aspas, pagando pouco. Porque aqui a gente está falando de um carro
2020 por até 90 mil reais, que geralmente é o que a gente encontra esse modelo aqui. Então assim, vale super a pena. E eu com certeza levaria para casa. E tem gente, eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim, mas nem só de motor e nem só de câmbio se vive um carro, tem outras peças. Concordo, meu amigo, concordo. Mas motor e câmbio são as peças assim fundamentais que a gente tem que fazer uma avaliação para ver se o carro presta ou não presta. Se você compra um carro com motor ruim ou com câmbio ruim, você já tá mais ou menos enrolado. Então se você compra um carro que tem uma boa motorização, bruta, valente, que não é de ficar apresentando defeitos crônicos, e um câmbio que é confiável, meu amigo, você já tem um carro aí, ó, que se você souber cuidar, vai ser carro que vai durar por anos e anos e te fazer feliz por muito e muito tempo. Então, com certeza, a Ford EcoSport na sua versão Storm é um carro esquecido, é um carro injustiçado que eu compraria e que vale muito a pena. O Kia Cerato é uma ótima opção para ser incluso nessa lista. Ele possui linhas elegantes e modernas, com destaque para a frente que apresenta uma combinação de elementos cromados e plástico, e além de faróis de grande porte. Quanto ao espaço interno, o Cerato oferece um bom espaço, capaz de acomodar confortavelmente 2 adultos e uma criança no banco traseiro. E além disso, possui um porta-malas com capacidade de 421 litros. O Cerato atende bem às necessidades daqueles que buscam um sedã médio confiável e bem equipado dentro do segmento, com uma boa relação custo-benefício. Sob o capô, o Cerato é impulsionado com motor 1.6 de 128 cavalos de potência, e além de contar com um motor com corrente de comando, o que é uma preocupação a menos aos proprietários. Quanto ao consumo, a média é de 7 km por litro no álcool e 10 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, o álcool marca na casa de 9 km por litro e a gasolina 14 km por litro. E provavelmente você se espantou ao ver um Kia Cerato em uma lista como essa, né? Pois bem, meu amigo, o Kia Cerato é um baita carro, todo mundo sabe, porém ainda tem gente que fica deixando esse carro aí de lado, até mesmo fazendo injustas acusações sobre esse modelo. Vem comigo, se você pegar esse carro por volta de 2014 até 2016, você vai encontrar ele facilmente na casa de 60 a 70 mil reais. Dá uma olhada nesse exemplar aqui, ó. Esse aqui em específico está em Palhoça, saindo por 65.900. Por que que eu deixei aqui, né? Por que que eu trouxe o Kia Cerato para essa lista? Esse carro é um carro que na sua versão antes dessa, né? Antes dele tomar esse facelift, era um carro que vendeu muito, foi muito elogiado, um carro muito bonito, um carro que todo mundo quando falava de Kia Cerato gostava. Então a Kia permaneceu, né, na produção do Cerato, deu um facelift no carro para ele ficar com um visual mais moderno. Porém a galera começou a criticar esse carro aqui por conta de permanecer com um motor 1.6 e não trazer esse carro com motorização 2.0. E tem muitos relatos de gente, de pessoas que dirigiu esse carro e considerou esse carro um carro lerdo por conta de seu peso, de seu motor vinculado ao seu câmbio. Mas meu amigo, se a gente for levar em consideração o que esse carro aqui entrega para os seus concorrentes, você vai ver que o Kia Cerato entrega às vezes muito mais por um preço bem abaixo. Então ele se torna um custo-benefício quase que imbatível, meu amigo. E com certeza eu compraria um carro desse. Porque o motor é confiável e o câmbio é confiável. Por mais que tenha pessoas que relatam essa lerdeza, meu amigo, isso não é questão do carro, e sim sobre o modo de dirigir esse carro. Se você ficar aí 1, 2, 3, 5 meses com esse carro, você já vai começar a entender como que ele funciona. Você já vai começar a entender que numa determinada retomada, por exemplo, você está numa estrada e você precisa ultrapassar um carro, você começa a aprender, né, de como que o carro realmente funciona. Você começa a entender que ele precisa de X ou Y rotação para você atingir o pico máximo ali de potência desse motor. Então você começa a deixar de lado esses julgamentos que quem pega um carro aí por 1, 2 dias faz. Então assim,
Quem é proprietário sabe que realmente é um carro muito bom, é um carro robusto, é um carro valente, é um carro que tem um painel assim maravilhoso. Eu particularmente acho esse painel do Kia lindo demais. É um carro que de noite fica maravilhoso por conta dessas lanternas traseiras. É um carro muito bom, é um carro assim confortável, suspensão bem ajustada para o nosso uso. Então assim, esse relato, né, essa acusação que geralmente o pessoal faz dessa motorização não ser tão interessante para o Cerato é algo que meio que cai por terra, porque até mesmo quando a Kia atendeu a pedidos de trazer um carro com motorização 2.0, continuou não tendo uma venda tão expressiva igual aqueles primeiros Ceratos. Então a gente começa a entender que nem sempre, né, o pessoal realmente queria era motorização. E sim, o pessoal só não queria o carro, né? Por isso que eu considero o Kia Cerato assim, um carro ideal para estar nessa lista. É um carro, entre aspas, injustiçado. Quem conhece, compra sem medo de ser feliz e que com certeza eu compraria assim, rindo de orelha a orelha. O Hyundai Veloster foi um hatch esportivo compacto que chamou a atenção por seu design único, estilo ousado e características inovadoras. Porém, ao chegar no mercado, vimos que o carro não é um esportivo de fato. Mesmo assim, foi um carro que atraiu um público jovem e urbano, oferecendo um visual diferente e um conjunto de recursos moderno. O design esportivo era enfatizado por linhas agressivas, capô alongado, teto inclinado e rodas de liga leve. O interior do Veloster oferecia um ambiente moderno e tecnológico, com detalhes de alta qualidade. Destacava-se pelo painel de instrumento digital e uma tela sensível ao toque no centro do console, que abrigava funções como sistema de entretenimento, navegação e conectividade. O Veloster estava disponível com motor 1.6 de 128 cavalos, que oferecia uma combinação de desempenho nada mais do que ok. Porém, tinha uma boa eficiência de combustível, fazendo cerca de 9,5 km por litro na cidade e 13,5 km por litro quando se tratava de estrada. Hyundai Veloster, um baita de um carro extremamente injustiçado, meu amigo. Esse carro, se você pegar ele aí por volta de 2012, 2013, facilmente você vai encontrar na casa de 55 a 70 mil reais. Facilmente. Ele gira nesse valor. Dá uma olhada nesse anúncio aqui e a gente vai começar a falar sobre esse veículo. Esse aqui em específico está em Novo Hamburgo, 65.900. Hyundai Veloster. Se você fala que esse carro não presta, meu amigo, fecha o vídeo e vai embora. Fecha o vídeo e vai embora porque você que não entende de carro. Aqui a gente está falando de confiabilidade mecânica. Eu não tô falando que eu tô comprando um carro para me tornar o novo Ayrton Senna, não, meu amigo. Eu estou falando de um carro ser bom ou ser ruim. E me diz aí, se você se julga o entendedor, claro que eu não sou, assim, minha verdade não é absoluta. Então, se você trouxer fatos, eu vou aceitar e vou falar, realmente, isso aí é um ponto. Então, deixa aí nos comentários. Por que você julga o Hyundai Veloster como um carro ruim? Por quê? Porque a grande questão desse carro é que ele é um carro ruim. Mas, meu amigo, esse carro ele não é um carro ruim. Ele é um carro extremamente bom. É um carro confiável que não é de ficar apresentando problemas crônicos. O porém é que, infelizmente, a Hyundai colocou o nome desse carro aqui como Veloster. Fez uma propaganda que o carro chegaria com X potência e chegou com Y. Esse foi o grande problema desse carro. Porque se a gente pegar aí motorização, é uma motorização compartilhada com HB20. Compartilhada entre aspas, né? Porque assim, tem algumas mudanças, não é à toa que o HB20 é flex, o Veloster é a gasolina. Tem algumas mudanças, algumas adaptações de motor, mas a grosso modo é o mesmo motor, o 1.6. E outra coisa, se a gente for pegar o câmbio, a gente já tá falando de um câmbio de 6 marchas, meu amigo. Até mesmo melhor que o Hyundai i30, que vinha com um câmbio de 4 marchas.
Então assim, o pessoal julga o carro falando que o carro é ruim, que o carro é isso, que é aquilo, por conta de nome. Veloster era para ser um carro veloz e o carro não é um carro tão rápido assim, é um carro mais tranquilo, um carro para desfilar, se assim podemos dizer, e não para ficar sendo o Ayrton Senna das ruas aí dos Velozes e Furiosos, meu amigo. O novo Brian da nova geração. Aí beleza, se o seu intuito é comprar um carro de corrida, realmente, esse carro aqui não vai prestar. Mas se o seu intuito for comprar um carro com um visual bonito, um carro que tem muito mais opcionais, um carro por uma presença mais jovem, se você aí acabou de tirar a carteira, quer um carrinho com mais presença e não requer muito espaço interno, quer um carro bonito, um carro aventureiro entre aspas, né? Porque não é tão aventureiro assim, mas um carro bacana, cara, não tem o que me faça concordar com pessoas que falam que esse carro aqui é ruim. Porque mecanicamente, esse carro não é um carro ruim. Infelizmente, é um carro com um nome que não deveria ter. Se esse carro tivesse um outro nome, sei lá, Hyundai, eles gostam de colocar IF12, qualquer nome qualquer, I2, I20, sei lá, qualquer nome que quisesse colocar aí sem ser Veloster, seria uma outra história de venda, uma outra história. O grande problema foi esse nome, até porque, meu amigo, se você pegar o Veloster lá fora, ele tem motorização turbo, aquela coisa toda, realmente é um carro, um outro carro, a mesma carcaça e tudo mais, só que é um outro carro quanto à motorização, aí beleza. Só que aqui o pessoal julga muito achando que é para ser carro de corrida. Aqui muito dos brasileiros, né, dos novos pilotos, acham que o carro tem que bater o 0 a 100 em 3 segundos para ser um carro de verdade. E esquece que um carro tem uma palavra que se chama usabilidade. O carro ele tem que atender no que você precisa ali no seu dia a dia. Claro, se você tem uma família grande que precisa de bastante espaço interno e etc, você vai caçar comprar um Veloster? Não, olha aqui, é um carro que acomoda 4 pessoas, você vai comprar um carro desse? Não, não vai. Se você é um carro que gosta de fazer modificações, gosta de pegar um motor, fazer aí o downpipe, stage 1, 2, 3, N coisas aí para ter mais potência no carro, você vai comprar um Veloster? Não, tem outros carros. Mas se você quer um carro mais bacana, mais bonito, com visual mais futurista, com teto e quer um preço mais acessível, cara, qual que é o defeito desse carro aqui? Eu não consigo entender. O Peugeot 208 é uma excelente escolha para quem busca por um hatch moderno, estiloso e bem equipado. Totalmente renovado em relação à geração anterior, o modelo chegou ao Brasil em 2020, com um visual arrojado, tecnologia embarcada e um acabamento que se destaca na categoria. Seu design chama atenção pelos faróis com assinaturas em LED no formato de dente de sabre e pelo conjunto traseiro com lanternas conectadas por uma faixa preta, conferindo um visual esportivo e sofisticado. Por dentro, o 208 impressiona com seu cockpit, que traz um painel elevado, volante em dimensões reduzidas e uma central multimídia flutuante, além de um acabamento acima da média entre os hatches compactos. Há espaço adequado para até 5 ocupantes, embora o porta-malas seja modesto, com apenas 265 litros de capacidade, suficiente para o dia a dia, mas limitado para viagens com bagagem. Sob o capô, o modelo conta com motor 1.0 ou 1.6 de até 122 cavalos de potência, acoplado a um câmbio automático de 6 marchas nas versões mais completas. O consumo médio da versão mais potente marca na casa de 7,3 km por litro com álcool e 10,5 km por litro com gasolina na cidade, enquanto na estrada alcança marcas de 9,5 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. O que vai ter gente torcendo o nariz só porque eu trouxe um Peugeot na lista, agora não vai estar escrito. Acalma o coração, meu amigo, você não nasceu de 4 meses, vem comigo que você tá muito precoce. Aqui eu tô falando de um Peugeotzinho 208 por volta aí de 2021. Porém, a diferença, ó, tem gente ligando.
Porém, a diferença de valor você vai encontrar com uma discrepância muito grande, porque você pode encontrar 208 por volta do ano de 2021 na casa de 50 até 90 mil, dependendo do estado de conservação, motorização, opcionais e assim lá vai. O que eu compraria, meu amigo, é essa versão aqui, ó, 1.6. Esse aqui em específico está lá em São Paulo saindo por 82.800. Peugeot 1.6. Essa versão aqui é top, mas top demais. Essa aqui é a grife, né? Por que eu falo que é top? Porque é um carro visualmente bonito. De preferência, eu levaria para casa aquele azul lindo, para passar chamando a atenção. Porém, muitas das pessoas, ao baterem os olhos nesse leãozinho aqui, já acha que ele tá fazendo assim para você, meu amigo, igual antigamente. Porém, hoje em dia não é mais assim, meu amigo. Até mesmo as versões mais básicas já vem equipado com o motor da Fiat, uma motorização aí que qualquer mecânico mexe, todo mundo é lindo assim, ó, fácil de mexer, então, cara, fica tranquilo, relaxa. E essa motorização aqui 1.6, a gente tá falando de um motor 4 cilindros, meu amigo. Não tem nada de motor 3 cilindros aqui não. Olha esse interno. Olha o que esse carro vai te entregar, meu amigo. Imagina, você sentado aqui, ó, sua gata, seu gato do lado, você fala, olha para o céu, minha princesa. Cara, é um baita de um carro. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Painel muito bonito, apesar de ter presença de bastante plástico, ó, é nítida a presença de bastante plástico, é um carro muito bonito. E aqui, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, esse câmbio aqui não é câmbio problemático. A gente está falando de um câmbio automático de 6 marchas, conhecido aí como aizinho, meu amigo. É um câmbio bruto e valente que não é de ter problemas crônicos. Motorização desse carro aqui na sua versão 1.6 também não tem relatos de defeitos crônicos. Então assim, o que faz esse carro, apesar que ele vende bem, né? Mas o que faz esse carro ser meio que injustiçado é essa aqui, ó. É a marca. Porque eu te garanto que se pegasse esse mesmíssimo carro, colocasse um Hzinho aqui ou um Tzinho da Toyota aqui, meu amigo, vendia, nossa senhora, se bobear ia ser campeão de vendas. Mas não, por se tratar de um carro da Peugeot, tem gente que vira o nariz. Mas eu compraria sem medo de ser feliz. De preferência, o azul, apesar que o preto é lindo também. Agora, sabe uma curiosidade? Eu gosto muito de carro branco, mas eu não considero o Peugeotzinho 208 branco tão bonito assim. É uma curiosidade minha, né? Uma particularidade minha. Eu prefiro ele, ou preto ou aquele azul. Aquele azul eu acho sensacional, lindo de bonito demais. O Tiggo 8 Pro é um dos modelos da linha de SUVs da Chery no Brasil, oferecendo uma combinação de estilo moderno, tecnologia avançada e bom desempenho. O design apresenta linhas fluidas e uma postura imponente. Seu estilo moderno é complementado por detalhes sofisticados, os materiais de alta qualidade e acabamentos premium conferem uma sensação de requinte ao espaço interno. A iluminação ambiente personalizável e o teto solar panorâmico elevam ainda mais a sensação de luxo dentro da cabine. E além disso, o espaço interno é generoso, acomodando até 7 ocupantes com conforto e o ar-condicionado de 3 zonas mantém a climatização ideal para todos. O grande diferencial do Tiggo 8 Pro está na sua motorização. O conjunto combina um motor 1.5 turbo a gasolina com 2 motores elétricos, proporcionando uma potência combinada de 317 cavalos. O câmbio automático CVT simula 11 marchas, garantindo trocas suaves e uma condução eficiente. Seu consumo médio é de 11 km por litro na cidade e 10 km por litro na estrada. Agora é a hora do julgamento, meu amigo. Caoa Chery Tiggo 8 Pro. Alguns chamam ele como Thiago 8 Pro. Meu amigo, esse carro, se você pegar ele por volta aí do ano de 2022, facilmente você vai encontrar na casa de 160 a 190 mil reais. É caro demais, é muito caro, mas, vem comigo que eu vou te passar o pulo do gato. E o porquê que eu traria esse carro para a minha garagem, meu amigo, sem medo de ser feliz. Esse carro aqui, esse exemplar,
em específico, ele está em Belo Horizonte saindo por R$ 174.900. E por que eu considero o Caoa Chery Tiggo 8 Pro um baita de um carro? Um carro que com certeza eu teria. Meu amigo, claro, eu teria se eu tivesse esse dinheiro, né? Vamos lá. É um carro que tem muitos opcionais quando o assunto é tecnologia. É um carro que é muito superior aos concorrentes quando a gente coloca preço, tecnologia e tecnologia. É um carro que entrega muito mais por um preço muito abaixo. Eu recomendo Caoa Chery para todos os usuários? Não são todas as pessoas que podem comprar um carro desse aqui, meu amigo. Não são. Apesar de ser um carro muito bonito, muito tecnológico, um carro que tem uma boa resposta, uma boa autonomia, um carro assim show de bola, um carro que se você pegar, você realmente vai se sentir bem acolhido num carro. Quando você entrar no carro, você vai falar assim, cara, sabe, eu fiz um bom uso do meu dinheiro, porque é um carro que, sabe, meio que te abraça, parece que você tá numa casa, um carro bacana. Pois bem, meu amigo, mas não é para todo tipo de público, infelizmente. Se você chegou em um patamar da sua vida que você não liga para revenda e você não liga se você vai gastar 180 mil e daqui 2, 3 anos você vai vender por 150, 130, esse carro pode ser para você, meu amigo. Agora, se você compra um carro já pensando lá na frente, na revenda, e não quer perder muito valor, pula fora, pula fora. E outra coisa também, se você não reside em grandes centros urbanos, ou até mesmo próximo a grandes centros urbanos, eu também não recomendo esse carro. Se você mora no interior, algo assim, a manutenção desse carro requer um pouco mais de cuidado. Não é todo mecânico, apesar de ser um carro simples, entre aspas, de ser mexido, não é todo mecânico que tem uma certa expertise para mexer. Então por isso que eu falo que para grandes centros urbanos é uma boa escolha, mas não é para todo tipo de comprador, meu amigo. Saiba diferenciar. E outra coisa, não é porque o carro não é para o seu perfil que ele seja um carro ruim. Tem que ter essa diferença e a gente tem que ser sincero. Não é porque o carro não se adequa ao seu uso que ele é um modelo ruim. O Caoa Chery Tiggo 8 Pro, meu amigo, para bater o que esse carro tem pelo preço, os concorrentes têm que sambar, e tem que sambar assim bonito, porque não bate. É um carro muito completo pelo valor que é oferecido. Eu compraria, caso eu tivesse dentro desse perfil de público que eu falei, morasse em um grande centro urbano, tivesse pouca preocupação quanto à revenda e só quisesse um carro bonito, espaçoso, luxuoso, confortável para me atender no uso do dia a dia sem pensar no amanhã. E esses foram 5 carros que ninguém quer, mas que eu compraria sem medo, meu amigo. Mas e aí, você não concorda? Deixe sua opinião aí embaixo. Eu vou deixar um outro vídeo aí no final para você passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu te espero lá e fui!